Olá pessoal, continuando a nossa disciplina de Geologia, nós vamos dar seguimento à parte de solos. No vídeo anterior na nossa aula anterior nós falamos sobre os tipos de solos, na verdade sobre os processos de formação dos solos e algumas de suas propriedades diagnósticas, e hoje neste vídeo nós vamos falar sobre os processos de classificação de solos, que são dos mais diversos. A classificação de solos, ela depende muito do objeto de estudo. No vídeo passado nós vimos que, de acordo com a área de conhecimento, seja ele a geologia, seja ciências agrárias ou mesmo engenharia, a definição do que vem a ser solo é diferente. Então, os sistemas de classificação, eles também vão ser diferentes de acordo com o objeto de estudo. E como eu disse a vocês, essas classificações vão depender muito do objetivo, como está aqui, né, nessa informação aqui à direita. De acordo com a área de estudo, existem classificações que são melhores ou até mesmo seriam mais adequadas para esse tipo de estudo. Então aqui eu coloquei algumas dessas classificações. A primeira nós já vimos no vídeo anterior, que seria de acordo com o ambiente de formação. Então nós vimos no vídeo anterior que nós temos o solo residual e o solo transportado. Já é um tipo de classificação de solo que está relacionado ao seu ambiente de formação. Temos a classificação pedológica, que vai ser de acordo com as classes de solo e dos seus processos também de formação. Então, na classificação pedológica nós vamos ter os latossolos, os argissolos e por aí vai. Temos a classificação textural, que é de acordo com o tamanho, que também é muito utilizado pelo pessoal da agronomia e também da engenharia. E temos as classificações ditas geotécnicas, que são de acordo já com as propriedades geotécnicas dos solos. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre a classificação dita pedológica. E para isso nós temos o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, ou SIBICS, que se baseia num sistema taxonômico de classificação, que é muito semelhante ao sistema de classificação das espécies. Neste Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, eles são divididos em classes, e estas classes em subclasses e demais ordens de classificação. Essas subclasses, essas classes de solos, ou melhor, categorias, elas são divididas, né, e classificam o solo de acordo com os seus horizontes, que nós chamamos também de horizontes diagnósticos. No vídeo anterior, nós mostramos um perfil de solo, porém nós não abordamos a estratificação dos horizontes. Um solo bem evoluído, bem desenvolvido, ele vai ter um perfil que vai variar do horizonte O até a rocha San, que a gente chama de R, né? Alguns chamam de horizonte R ou simplesmente de rocha. O solo pode ter todos estes horizontes ou alguns deles. Como vocês podem ver aqui, estes horizontes têm características específicas. A camada mais fina, camada orgânica superficial, nós chamamos de horizonte O, e aqui tem até a descrição, caracterizado pelo acúmulo de matéria orgânica. Basicamente, aqui seria o que a gente chama de humus, né? Seriam as raízes, as folhas, todo aquele material orgânico que fica por cima do solo. Logo abaixo, nós temos o que é chamado de horizonte A, que é um solo de elevada atividade microbiológica, que tem uma grande concentração de matéria orgânica, mas aqui já com solo em meio à sua matriz, indicando as frações minerais. Depois disso, nós podemos ter um horizonte E, que é chamado também de horizonte eluvial. Neste horizonte, nós temos uma coloração mais tendendo ao branco, uma coloração mais clara, indicando que os minerais e nutrientes ali foram lixiviados para as camadas mais profundas. Então aqui ele tem, né, como característica a remoção de camadas de argila, de argila e de matéria orgânica. Podemos ter também um horizonte B,
que geralmente é um horizonte mais desenvolvido, que pode ter maiores concentrações de ferro, alumínio e menores concentrações de matéria orgânica, isso vai depender de cada tipo de solo. E temos o horizonte C, em alguns casos evoluindo para o horizonte F, que é um solo já muito parecido com a rocha de origem. Aqui, esse horizonte C seria o que nós chamamos na aula passada de saprolito ou saprólito, que é a rocha muito alterada. Ou melhor, um solo, um horizonte que preserva as características da rocha, mas que não é mais um material consolidado. Então, estes horizontes, como eu disse, eles podem estar todos presentes em um solo, mas alguns deles podem estar ausentes. E a presença de um destes horizontes, ou até mesmo a sua ausência, pode levar à classificação dos solos. Hoje, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos ele é dividido em 13 categorias. Essas 13 categorias contemplam, por exemplo, os latossolos, argissolos, nitossolos, neossolos e por aí vai. Então, são 13 categorias que se subdividem. Nós temos aqui as subclasses, que são divididas aí em 4 níveis de classificação. Então, por exemplo, nós podemos ter o argissolo, um latossolo, que é o primeiro nível de classificação, e o segundo nível, segunda subclasse, vermelho. Então, um latossolo vermelho é uma subclasse do latossolo. O latossolo amarelo é uma outra subclasse que está dentro dos latossolos. Por exemplo, nós temos o neossolo, é uma categoria. Uma subclasse seria o neossolo quartzanênico. Uma segunda subclasse do grupo dos neossolos seria o neossolo litólico. Temos o neossolo regolítico e por aí vai. Seriam subdivisões dentro da categoria dos neossolos, luvissolos e por aí vai. A gente vai dividindo isso aí. Bom, e geralmente estes solos, para ser um latossolo, como nós estamos vendo aqui nessa figura, ele é classificado de acordo com horizontes específicos que nós chamamos de horizontes diagnósticos. No caso, para que nós tenhamos um latossolo, nós precisamos de um horizonte específico que é designado por esse símbolo BW, que é o que a gente chama de horizonte B-latossólico. Está aqui embaixo. O horizonte B-latossólico vai classificar um solo como sendo latossolo. Então, essa é uma das características. Nesse caso, a segunda característica dele é a cor. Então, ele é um latossolo vermelho, como vocês podem ver aqui nessa região. Temos esse exemplo dessa figura de um latossolo e o seu perfil descrito aqui. Como o perfil do solo ele vai alterando em profundidade, é interessante a gente dividir, por exemplo, como vocês podem ver o horizonte B latossólico em 1 e 2, indicando que há uma alteração aqui neste perfil. Outro tipo de solo importante aqui a gente consegue ver é o cambissolo. Nesse caso, a característica é que há a formação de um horizonte B, mas ele é pouco desenvolvido. Esse horizonte B pouco desenvolvido a gente chama de incipiente, ou seja, ele está iniciando o seu processo de formação. E vejam que ele é bem rasinho. Isso é a formação desse horizonte B incipiente, ele vai caracterizar a formação de um cambissolo, a presença de um cambissolo. Vejam que aqui nós temos uma camada bem pequena, da ordem de 7 centímetros, pouco desenvolvida, um horizonte C da ordem de 40 centímetros, desculpe, o horizonte B incipiente da ordem de 40 centímetros, e o restante é rocha alterada, que é o saprólito ou o horizonte C. Uma outra classe de solo aqui, vejam, nós temos uma camada bem fina aqui em cima, com uma resistência bem maior às intempéries, e uma camada logo abaixo bem erodida, já bem degradada. Esse tipo de solo, como vocês podem ver no perfil, ele não tem o horizonte B, ele tem apenas um horizonte A bem raso e já é rocha alterada, rocha alterada seguido de um saprolito bem alterado também. E esse tipo de solo, por ele não ter o horizonte B nem incipiente nem desenvolvido, nós chamamos de neossolo.
lembrando que o neo significa novo, ou seja, é um solo que está em início de processo de formação. Então, com essas três figuras eu mostro para vocês os diferentes tipos de solos, né? No nosso estudo aqui, nós não vamos abordar todas as classificações pedológicas. Para quem tiver interesse, existe o Manual do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e ele está disponível no portal da Embrapa para vocês fazerem o download. Bom, uma outra forma da gente fazer a classificação dos solos é por meio do tamanho dos grãos, que é o que a gente chama de classificação textural. No vídeo anterior eu mostrei esse slide para vocês falando sobre os tamanhos dos grãos, que variam do menor tamanho, que é a argila, que é inferior a 0,02 milímetros, até os matacões e blocos de rocha. Então o tamanho do grão ele aumenta aqui neste sentido. Quem quiser reforçar os conhecimentos pode voltar no vídeo da aula passada para verificar isso. E aí nós temos, né, como vocês viram aqui, já que os grãos eles têm diversos tamanhos, nós também temos várias escalas. Então, por exemplo, se nós pegarmos a escala ABNT, nós vamos ter que a argila é tudo aquilo que é inferior a 0,02 milímetros. Porém, se nós pegarmos a norma internacional, a STM, vejam que para eles a argila é o que está entre 0,05 e 0,01. Abaixo de 0,01 nós já temos os chamados colóides. Então, quando a gente estiver falando argila, nós vamos falar assim: o solo é argiloso segundo a escala granulométrica ABNT. O solo é argiloso segundo a escala ASTM. É muito importante. De acordo com a escala, nós estamos mudando a fração com a qual nós estamos trabalhando. E isso acaba gerando uma certa confusão no meio geotécnico, na área do pessoal que trabalha com solos. Okay? Bom, uma outra forma de fazer a classificação textural, e aí em áreas da agronomia é muito comum, é utilizar o diagrama de Ferré, o de Ferret, para classificar os solos. Esse diagrama de forma triangular, como vocês podem ver aqui na figura da direita, ele, em cada vértice do triângulo, nós conseguimos fazer a porcentagem de cada matriz, digamos, de cada fração principal. Nesse caso, nós colocamos aqui em cada lado, nesse aqui, argila, areia e silt. Então, o técnico lá de laboratório vai fazer um ensaio e vai determinar, por exemplo, a composição de cada uma dessas frações. E aí, com essa composição, o agrônomo ou o profissional da área vai chegar aqui e vai classificar o solo. Então, vamos supor que, neste caso, seja um solo com 50% de argila. Vamos colocar aqui, ó, e a linha tem que ser, né, no mesmo sentido do número. Então, vamos colocar aqui 50% de argila, né, aqui nessa linha. Vou tentar fazer o desenho em cima. E vamos colocar que ele é 30% de areia. Então, eu vou ligar aqui até os 30% de areia. Até os 50%. Então, eu tenho aqui 50% de argila, 30% de areia. O total é o que? 80%. Então, tem que sobrar 20% da outra fração, que é silt. Então, se eu ligar aqui, ó, vejam que vai dar 20% de silt. O encontro desses três pontos vai me dar a classe. E vocês podem ver aqui que a classe é argila. Quanto maior for o percentual de argila, claro, a gente vai subindo, mais argiloso será o solo. Então, vocês têm que argila, argiloso. Quanto maior o percentual de areia, vejam, a areia cresce nesse sentido, então a argila diminui nesse sentido. Nós teremos aqui areia, o que a gente chama de areia franca, ou seja, muito areia, uma textura franco-arenosa, que seria um solo muito arenoso também, e com isso a gente vai classificando o solo. Isso é muito comum na agronomia. E aí a gente usa muito a expressão solo fino e solo grosseiro. O que é um solo fino? É um solo cuja as partículas são constituídas, o solo cuja maior porcentagem das partículas é menor que 0,75 milímetros. Em termos práticos, nós utilizamos um ensaio de peneiramento para separar
esse material. Então a gente costuma falar que é um material que passa na peneira de número 200, tá? Vou tentar desenhar aqui com o mouse, peneira de número 200, que é justamente a peneira que tem essa abertura aqui de 0,075. Então o solo que tem a maior porcentagem que passa nessa peneira, nós chamamos de solo fino. E ao contrário, o solo que tem um material maior que essa peneira, que a gente consegue ver os grãos a olho nu, nós chamamos de solo granular ou de solo grosseiro. Então nós temos os solos grossos, vocês conseguem ver aqui, mesmo nessa figura, alguns grãos, vejam aqui na mão deste operador, a gente consegue ver os grãos aqui. E de acordo com o formato desses grãos, ainda há uma subclassificação, se o grão é anguloso, subanguloso, por aí vai, né, até o arredondado. Nos solos finos, vejam o que acontece. A gente já não consegue ver grãos. E aqui nessa figura fica bem claro, né, com a argila quando ela resseca, a gente não consegue ver mais grãos. É uma coisa homogênea. Isso porque o solo argiloso ele é constituído em sua maior parte de argilominerais que apresentam a sua forma, né, sua forma laminar, como por exemplo os argilominerais caulinita e ilita. Então vejam que aqui nós não conseguimos observar grãos. Aqui nós estamos vendo uma porção de argila, a gente consegue ver aqui alguns grumos, mas isso são argilominerais agregados. Dá a impressão de que isso sejam grãos únicos, mas não são, são aglomerados de partículas. Se a gente pegar esses aglomerados e comprimir eles com o dedo, eles vão se esfarinhar na nossa mão e vão se dissolver. Então, a diferença de comportamento entre solo fino e solo grosseiro. E aí nós temos as classificações ditas geotécnicas, que vão ter aplicações de acordo com a propriedade geotécnica dos solos. Nós temos 3 sistemas de classificação: o Sistema Unificado Internacional de Classificação de Solos, pela sigla SUCS, o Sistema Rodoviário, que nós chamamos de HRB, ou Highway Research Board, muito utilizado, como o próprio nome diz, para aplicações em rodovias. E temos um sistema brasileiro, que é baseado em solos tropicais, que é a classificação MCT, que é a abreviação de Miniatura Compactado Tropical. Ou seja, é um sistema de classificação com corpos de prova em miniatura, o material tem que ser compactado e ele é aplicado a solos tropicais. Passando rapidamente por cada um deles, o sistema unificado ele foi desenvolvido pelo considerado pai da mecânica dos solos, que é o Casagrande, em 1942, para aplicação de solos em pistas de pouso e decolagem de aeroportos, e depois foi adaptado para uma série de outras obras geotécnicas. Ele basicamente divide solos em solos granulares, que são aqueles em que nós temos areia e pedregulhos, e solos finos, siltes e argila. Basicamente ele diz o seguinte: se mais de 50% do material passa na peneira 200, que é aquela de abertura 0,075 milímetros, que nós falamos no slide anterior, se mais do que isso passa, quer dizer que o material é firme, então nós temos um solo fino. Se mais da metade do material é retido nesta peneira, nós temos um material grosseiro, então o solo é granular. Então, com base nisso, ele foi criando, né, uma série de mecanismos, né? E aí, de acordo com a fração, ele foi classificando o solo em pedregulho, areia, silt, argila, isso de acordo com a fração. E de acordo, por exemplo, se o solo é granular, ele consegue ver se o solo ele é bem graduado ou mal graduado. O que é um solo bem graduado? É um solo que tem partículas de vários tamanhos. Então, um solo que tem pedregulho, areia grossa, areia fina, areia média, silt e argila, é um solo bem graduado. Agora, um solo que só tem areia grossa é um solo granular mal graduado. Em contrapartida, os solos finos, como vocês podem ver aqui, o silt e a argila, eles são subdivididos de acordo com a plasticidade, que tem muita semelhança com a propriedade de consistência que nós vimos no vídeo anterior.
né? Então nós temos aí a argila de alta plasticidade, por exemplo, e a argila de baixa plasticidade. Isso tudo está relacionado com o conteúdo de água, que é uma propriedade que é o limite de liquidez, que vocês vão ver lá em mecânica dos solos, que é trabalhado com esse valor aqui de LL. Quando o limite de liquidez é menor que 50%, alta plasticidade. Quando ele é maior que 50%, ele é baixa plasticidade. Mas não cabe a nós discutirmos agora esse limite, a gente está só apresentando os tipos de classificação aqui. E aí nós temos ainda algumas classificações de solos orgânicos e até mesmo de tufas. Com base nisso, nós temos várias classes, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui tem os tipos principais. Se nós temos, por exemplo, um solo GW, o que é um solo GW? É um solo, G é pedregulho, é um pedregulho bem graduado, ou seja, é um solo composto majoritariamente de pedregulho, que nós temos menos de 50% do material que passa na peneira de número 4, e esses pedregulhos eles são de vários tamanhos, então um pedregulho bem graduado. Quando nós temos, por exemplo, um solo SM, voltem aqui, ó, solo S é areia, M é silt, então é um solo silto-arenoso. A gente pode ter também um solo SP, que é uma areia mal graduada, então pode ser um solo arenoso que é constituído basicamente de areia grossa. E da mesma forma, nós temos os solos arenosos. Se nós temos um solo CH, nós temos um solo C, vem de clay, que é argila, e o H é de alta plasticidade. Então, nós temos um solo argiloso de alta plasticidade. Okay? Isso vai ficar mais claro quando o pessoal da engenharia civil for fazer a mecânica dos solos, e da ambiental também quando for fazer as disciplinas de tópicos especiais em solos e poluição do solo. E aí nós temos as diversas classes do sistema unificado e as suas propriedades, né, inferidas. Então, se um solo, por exemplo, ele é ML, que é o silt de baixa plasticidade, eu já posso inferir, ou seja, o que é isso? Ter uma ideia de como que ele vai ser em relação à permeabilidade, ou seja, este tipo de solo ele é semi-permeável ou até mesmo impermeável, sua resistência quanto ao corte é razoável, a compressibilidade é média quando saturado e sua trabalhabilidade como material de construção é razoável. Então, de acordo com a classe, a gente já pode inferir sobre um determinado uso. Então, por isso que essas classificações são importantes, porque elas nos dão já propriedades pré-estabelecidas que nos auxiliam muito na execução de uma obra, por exemplo. No sistema de classificação dito rodoviário, que é o HRB, é bem parecido. O que vai mudar é as classes com as quais nós vamos trabalhar. Vejam que nós ainda temos a divisão em solos granulares e solos finos, só que agora eles são classificados de acordo com uma porcentagem passante na peneira 200, só que quando o solo tem menos que 35% passante na peneira 200, que é a de abertura 0075, a gente fala que é granular. Se tiver mais de 35%, ele é fino. Nesse caso, é interessante porque é apenas para voltado para a classificação com o objetivo de utilizar em rodovias e ferrovias. Então, mais que 35% de material fino já vai impactar diretamente no desempenho de uma obra rodoviária. E aí a gente tem uma subdivisão, solos A1, A2 e A3 são classificados como granulares, A4, A5, A6 e A7 como solos finos. Aqui também nós subdividimos de acordo com os limites de liquidez e índice de plasticidade, são propriedades para avaliar a plasticidade dos solos, que vocês vão ter maior conhecimento em mecânica dos solos. E além disso, nós utilizamos um outro índice que chama índice de grupo, que também vocês vão ver lá em mecânica dos solos. Basicamente, nós temos um resumo aqui e uma subdivisão. Os solos granulares, nós temos eles variando de A1
né? E A1 a gente divide em A1A, A1B, A2 temos A24, 25, 26, 27 e o A3. Todos eles são solos granulares porque tem menos de 35% passante na peneira 200. E vejo que aqui nós podemos dividi-los de acordo com o percentual passante em cada peneira e de acordo com as propriedades de plasticidade. Vejo um solo A1 como suporte de uma rodovia, como camada suporte, ele é excelente, enquanto que um solo A2 é um material muito bom, né, ou até mesmo bom para a camada suporte. Se a gente fala em solos finos, ou seja, solos argilosos, nós já temos classe A4, A5, que aqui se encontram os solos siltosos, compostos majoritariamente de silt, e aqui os solos mais argilosos, com destaque para as classes A7, que se subdividem-se em A7,5 e A7,6. Da mesma forma, são reclassificados de acordo com a porcentagem passante na peneira e com os limites de liquidez. E aqui vocês conseguem também reclassificar eles em A7,5 e A7,6 de acordo com essas expressões. Ao contrário dos solos granulares, os solos argilosos e finos, eles são horríveis como camada suporte, porque vocês vão ter afundamento ou recálculo diferencial que vai ser péssimo para uma obra rodoviária. Então já é uma classificação aqui nesse caso voltada para rodovias e até mesmo utilizada em ferrovias. E para encerrar, nós temos a classificação dita tropical. Só vou apresentar fotos aqui, que ela é uma classificação um pouco mais complexa. Nós temos aqui um ensaio, como disse a vocês, o solo ele é compactado para avaliar sua resistência, sua camada de suporte em um equipamento miniatura. E posteriormente, este material ele é submetido à submersão em água. Então vejam que esses cilindros eles estão submersos em água. Na esquerda aqui vocês estão vendo um material que mantém as suas condições mesmo submerso. Então vejam que é um material muito bom em relação à sua interação com a água da chuva. E aqui vejam que o material já de interação péssima com a água de chuva, né? Então ele já se degradou praticamente quase que todo quando foi submerso em água. E além da gente avaliar se o material vai se desprender ou não, nós conseguimos avaliar como que essa desintegração e aceleração é feita, ou melhor, qual que é o produto. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, que o material ele se desagregou em blocos, né? Então isso é um tipo de resposta. E aqui na fotografia da direita, vejam que o material ele se esfarelou e virou uma pasta, típica de um solo que se dissolve em água. Então a classificação MCT ele consegue dar para a gente não só uma resistência pelo processo aqui de compactação e indicação de uma boa camada de suporte, mas a gente consegue ver a interação desse material quando ele é submetido à ação da água. Será que ele vai aguentar ser submerso? Será que ele vai se desmanchar quando ocorrer uma precipitação em campo? Então é uma classificação muito interessante para cunhos também rodoviários e para demais obras de engenharia. Bom, com isso nós concluímos esse vídeo sobre classificação de solos. Espero que vocês tenham aprendido, ou tenham apenas uma noção do que são esses sistemas de classificação. Me despeço aqui, agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Até o nosso próximo vídeo ou a nossa próxima aula e um abraço a todos.